Olá, tudo bem? Me chamo Lorene Évora Matias Barros e o meu trabalho é sobre o desenvolvimento de dispositivo para a administração pulmonar de nanomateriais farmacológicos e toxicológicos. A área de concentração é a mecânica dos fluidos e os meus orientadores são Guilherme Fiorot e o Fernando Pereira. A justificativa para esse trabalho é o surgimento dos nanomateriais e o controle sobre a sua produção, que abriu uma nova fronteira para o desenvolvimento de medicamentos. A composição e a estrutura dessas partículas pode ser projetada para promover reações específicas, o que é de grande interesse na área de fármacos, mas não só. No desenvolvimento desse estudo, nós conseguimos alcançar várias outras disciplinas. O exemplo que eu vou citar a seguir. O tamanho das partículas é a principal característica dos materiais em pó e está associada a reações de cimento na água, ligando força e a cobertura de revestimentos, capacidade de baterias de lítio, taxa de decomposição de produtos farmacêuticos, eficiência de filtragem dos filtros, permeabilidade magnética, coercividade de materiais magnéticos, a eficiência residual de pesticidas, a atmosfera de poluição ambiental e etc. A medição do tamanho da partícula é uma parte básica e importante na produção, aplicação e investigação de materiais em pó. Ainda focando no nosso trabalho, a extensa área de absorção pulmonar é esta via de grande relevância. A avaliação farmacológica e toxicológica dos nanomateriais na forma de pó para administração pulmonar e a avaliação pré-clínica necessita do desenvolvimento de um dispositivo que tenha um controle exato da dose, controle da pressão e da passagem de ar, que é um desafio ainda aberto na comunidade científica. Pergunto, mas não existe hoje nenhum equipamento capaz de fazer isso? Capaz de dosar a quantidade de material que é pulverizado? Bem, existem alguns, mas eles não têm precisão na sua utilização. Na imagem à direita, nós temos um gráfico, que é o gráfico de porcentagem nominal da dosagem de medicação administrada por diversos PDIs atuais. PDI é uma sigla que significa, em inglês, Dry Powder Insufflator. Nesse gráfico nós podemos ver a parte preta, total lung, ou seja, quanto do material depositado conseguiu ser absorvido pelo pulmão. A parte branca, device retention, quanto do material ficou preso no dispositivo. E assim sucessivamente. Na figura à esquerda, nós temos a imagem de um PDI, um dosador utilizado para administrar medicação em cobaias de ratos, mas nós podemos ver que, pelo gráfico, a grande parte deles não consegue dosar com precisão. Aqui ainda eu apresento um quadro comparativo entre os 3 métodos de administração de medicação pulverulenta mais usados, tá? E as classes e os pontos fortes e fracos de cada um. Neste quadro, pelo gráfico e de algumas outras formas, nós conseguimos ver aonde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos dimensionar, onde nós precisamos investigar melhor para poder conseguir chegar na dosagem exata, que é o objetivo deste trabalho. O objetivo do presente projeto é desenvolver um novo dispositivo para administrar nanoformulações em forma de pó por via pulmonar. O desafio está na administração de uma dose controlada de nanopartículas por meio de uma dispersão em um jato de ar. A dispersão deve evitar a aglomeração excessiva das partículas para que elas tenham uma boa penetração no sistema pulmonar. As suas características nanotecnológicas sejam mantidas.
Através dessas atividades desenvolvidas em 3 grandes grupos, analítico, experimental e numérico, nós esperamos conseguir alcançar o resultado dos nossos objetivos. Através de análise dimensional do problema e estudo paramétrico sobre as características aerodinâmicas do material particulado, levantamento de características de dispositivos existentes, pontos fortes e fracos de cada um, o projeto e construção de um novo dispositivo para a administração de nanomateriais através do fluxo de ar, a simulação numérica para análise paramétrica do dispositivo projetado, a caracterização experimental da dispersão de nanopartículas por meio de técnicas ópticas e o teste e validação do novo sistema em modelo em vivo. Esse último teste ele é comprovado em parceria com o laboratório da Latox. A metodologia, então, um pouco mais fundamentada, explicando a abordagem numérica, entraria no âmbito do CFD, que é capaz de rastrear o movimento de partículas de dispositivo e fornecer o nível de turbulência, bem como informações de impactação, para obter uma boa representação do movimento da partícula de fármacos fluidizados em vias respiratórias. Utilizando, é claro, a equação da conservação da massa, que é resolvida em uma malha fixa no espaço, fornecendo valores médios de concentração de partícula. Já na abordagem experimental, os nanomateriais propostos para este estudo seriam o óxido de zinco e o dióxido de silício, nos quais o diâmetro da partícula de polidispersão na formulação serão determinados utilizando a técnica de difratrometria de laser por via seca. O teor de umidade será determinado pelo método Kalb-Fischer e através das equações abaixo. Já no estudo do perfil aerodinâmico do pó, também é muito importante na determinação, visando obter o perfil aerodinâmico do pó sob condições de respiração simulada, gerada a partir da atuação do PDI, o DPI, será empregado o equipamento SprayTech, que consiste num dispositivo de dispersão de pó e análise do perfil aerodinâmico baseado na técnica de difração e serão analisados a microscopia eletrônica de varredura. O plano de atividades está desenvolvido em 2 anos, tá? Em 3 etapas específicas, iniciando no final de 2019, concluindo na metade de 2021. Bem, eu espero que a proposta desse trabalho tenha ficado clara e o quanto ele é necessário no meio que nós vivemos hoje. Alguns outros equipamentos que podem ajudar nesse estudo são aparelhos de anestesia que permitem o ajuste do fluxo de O2 e AC e fluxômetros individuais, apesar de que estes ainda têm uma mistura bastante imprecisa. O fluxo de variável dos gases ou proporção fixa também são pontos a serem verificados antes da determinação exata do nosso estudo. Bem, eu estou à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigada!